Então, é o seguinte, na semana passada, né, na aula da quinta-feira, a gente falou um pouco sobre os conceitos básicos, né, da definição de termoquímica, o que é a termoquímica, o que ela estuda. Esse computador é aquele problema, antigo problema, né? Bom, e aí conceituamos alguns conceitos mesmo, né, de que é vizinhança, do que é sistema, calor que sai da vizinhança, calor que entra da vizinhança, né, o calor que sai, a gente fala que o sistema é exotérmico, o calor que entra é endotérmico, né? Falamos de energia interna, trabalho, falamos de como medir o calor, né? Experimentalmente, como é que se mede o calor, né? Através de calorímetros, né? Aí está um calorímetro, o desenho de um calorímetro, a gente tem um laboratório, a gente vai fazer uma prática sobre isso, sobre calcular o calor de uma reação. Esse calor de reação nada mais é, né? A gente definiu depois, bom, aí ainda, né? Processos endotérmicos e processos exotérmicos. Endo, não só aqueles processos que absorvem calor, né? Absorvem da vizinhança, e exotérmicos são os que liberam para a vizinhança, né? E aí o reflexo disso é que a gente observa, né, um resfriamento do seu sistema quando ele absorve, um aquecimento, né? Na verdade, o aquecimento da sua vizinhança, né? Quando ele absorve, aquecimento não, desculpa, resfriamento da vizinhança quando ele absorve, um aquecimento da vizinhança quando ele libera, seria essas formas de calor, né? E aí definimos um parâmetro interessante, que é a entalpia, né? A entalpia nada mais é do que o calor da reação, né? E a gente calcula na forma de variação de entalpia. Durante uma reação química, né? Uma reação química, a variação de entalpia é o H de produto, né? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Que seria uma situação final menos uma situação inicial. E aí falamos do que depende essa variação de entalpia, depende da quantidade, né? Se eu multiplico o valor, né? A reação, né? Os componentes da reação, a entalpia também é multiplicada ou dividida, enfim, né? Se eu inverto, né, a reação, o sentido da reação, o sinal também da entalpia inverte, né? Se ela é exotérmica por um lado, por outro lado ela é endotérmica, né? Falamos graficamente como é que a gente representa. Fizemos um cálculo envolvendo massa, depende do estado físico, né, que a gente viu, depende do estado alotrópico. São aí que a gente acabou, né? Essa situação aí. A aula de hoje, né, que eu quero encerrar a parte da termoquímica, no laboratório, como é que a gente calcula o ΔH? Né? A gente calcula o ΔH, que é o calor, né? Usando um calorímetro. Usando um calorímetro, né? A gente coloca os componentes da sua reação ali para reagir, né? Os reagentes para reagir, mede a temperatura inicial, né? E a gente sabe por Q igual a mc ΔT. Se eu observo a variação de temperatura do meu sistema, sei a capacidade calorífica do meu sistema e a massa, eu calculo a quantidade de calor envolvida no processo, né? Então, uma forma experimental, né? Uma forma experimental de determinar o ΔH seria isso. Agora é o seguinte, existem reações que não são possíveis de se calcular de forma experimental. E algumas delas a gente precisa calcular, né? E como é que a gente pode calcular? A gente pode calcular
usando alguns caminhos, algumas maneiras. Basicamente, são 3 maneiras de se calcular, 3 formas de se calcular o ΔH de maneira teórica, ou seja, sem precisar ir para o laboratório. Eu vou tentar falar cada uma delas e exemplificar cada uma delas. Ok? Alguma dúvida aí? Para a gente começar agora? Retomar? A primeira delas, e a clássica essa, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar, é chamada lei de Hess. Né? O que seria a lei de Hess? Primeiro método. Né? Nesse primeiro método, a gente vai utilizar ΔH de reações que são conhecidos, né? Valores de entalpia conhecidos, determinados, por exemplo, experimentalmente, para calcular ΔH de reações desconhecidas. Mas como que seria esse negócio de ΔH? A lei de Hess, aliás. Acontece o seguinte, que delta, né, o ΔH é o que a gente chama de função de estado. Então, eu tenho um H inicial e um H final. Não importa o caminho que eu seguir para calcular o ΔH, o delta, a variação, né? Porque de qualquer caminho que eu pegar para calcular o delta, a variação de entalpia, o valor vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo. Por exemplo, né, quando eu falei aqui atrás, ó, quando eu calculei aqui atrás, usei os valores de entalpia para calcular quanto que vale a vaporização da água, quanto que vale, por exemplo, eu transformar água líquida em água sólida. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Ó? Esse pedacinho vale a diferença desses dois valores, né? desse intervalo. Né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é usando a lei de Hess. Eu estou usando um artifício aqui, matemático, para calcular o ΔH da transformação de água líquida em água sólida. Né? Estou calculando essa transformação aqui, ó, água líquida em água sólida. Mas veja, eu não usei o ΔH da água sólida da água líquida. O que eu usei foi uma reação química que eu calculei pelo intervalo. Então, para ser mais claro o que eu estou falando, vamos supor que eu tenha 2 reações aqui, ó, conhecidas, cujos ΔHs da reação 1 e da reação 2 são valores que a gente conhece, foram determinados experimentalmente. E eu tenho aqui, ó, uma reação cujo ΔH eu quero determinar, cujo ΔH é desconhecido. Então, a partir dessas 2 que eu conheço ΔH, eu vou chegar nessa que eu conheço. E como que eu vou chegar nessa que eu conheço? Eu vou manipular as reações cujos ΔH são conhecidos. Alguém lembra de como faz isso? Pode me ajudar aí? É para inverter a reação? Isso aí, a gente, na verdade, tem que focar na reação que ele tá querendo. Qual é a reação que ele está querendo? Ele está querendo essa reação aqui, ó. De alguma maneira, as reações que ele forneceu têm componentes em comum, né? Tem componentes em comum. Por exemplo, o carbono está aparecendo na reação número 1 e também aparece na reação que ele forneceu. O oxigênio Soma. também, ó, aparece. Oi? Somas O que eu tenho que entalpia, fazer variação. ali? Nesse caso, na verdade, ele é só somar, é bem mais simples. Então, o carbono, ó, carbono, eu pego a primeira reação, carbono mais oxigênio para dar CO2. ΔH disso é menos 393,5. Aí pego a segunda, CO mais meio de O2 para dar CO2. Se eu somar as duas, vai dar certo? Não vai dar, por quê? Veja, eu tenho que a reação que eu quero tem que ter meio de O2 e outra. O CO aqui, ó, o CO está desse lado. Ele é a reação número 2 que eu peguei ali em cima, está do lado dos reagentes. O que eu tenho que fazer? Ó? Pegar essa reação número 2 e inverter ela.
Inverter ela todinha. Isso aí, inverter a segunda. Se eu inverter a segunda, fica assim, ó. O CO2 que estava desse lado passa para o lado dos reagentes. CO2 se transformando em CO mais meio de O2. O ΔH, já que eu inverti, vai dar mais 283,0. Aí sim, agora a gente pode fazer a Aí o soma CO2 que foi corta, falado né? aí, ó. Isso, ó. O CO2 corta com o CO2 aqui. O meio de O2 que está desse lado subtrai com um que tem desse lado, né? E sobra meio, né? De modo, o que sobrou da minha reação? Ó? C mais meio de O2, dando CO, que é exatamente a reação que eu quero. Aí sim, o ΔH vai ser quantos? Menos 393 mais 283. Né? Ficaria 283 menos 393,5. Isso vai dar menos 110,5 kJ. Eu já sabia que era negativo, porque lembra na aula passada? Isso aqui é uma reação de combustão. Né? Se eu chego aqui e encontro um sinal positivo, alguma coisa está errada no seu cálculo. Né? Até uma forma de verificar se o cálculo está certo ou não. Então, lei de Hess nada mais é do que isso. É manipular reações conhecidas para chegar na reação que você quer. Né? Por exemplo, isso aqui seria o cálculo seria o que a gente acabou de calcular, né, aqui. Mas vamos lá, vamos pegar uma reação agora diferente, né? Uma reação diferente e agora são 3 reações no total que ele dá eu vou chamar de reações auxiliares. Reação 1, reação 2 e reação 3. Como é que a gente vai manipular essas 3 reações para chegar na reação de número 4 aqui, que é carbono grafite mais H2 dando CH4. Então vamos lá. Pergunta número 1. Número 1. O que eu faço com a reação 1? Eu mantenho ela como está escrito? Eu inverto? O que eu tenho que fazer com ela? Mantém ela. Por enquanto eu manteria. Mantém ela, porque... Isso aí. Ó, na reação que eu quero, o carbono grafite está do lado dos reagentes. A reação que ele deu também tá. É 1 mol aqui, é 1 mol em cima, então eu vou manter. Então ficaria assim, ó. C, vou só colocar C, tá? Para ficar mais fácil. O2, dando CO2. E o ΔH disso vale menos 94,1. Que local, depois eu coloco a unidade no final. O que eu tenho que fazer com a reação 2? Manter, inverter? O que vocês acham? Bom, Parece eu já sei que a multiplicar por 3, 2, por né? exemplo, né? Ó, isso aí. Tem que multiplicá-la por 2. Por que eu tenho que multiplicá-la por 2? Porque aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, tá vendo? 2 mols de H2. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou multiplicar a reação número 2 toda por 2. Então ficaria 2H2 mais meio de O2 vezes 2, que dá 1 O2, dando 2 águas. Como eu multipliquei por 2, o ΔH vai ser 2 vezes esse valor. Ou seja, 2 vezes 68,1,3. 2 vezes 68,3, que vai dar 136,6 negativo. Menos 136,6. E a última reação, o que eu tenho que fazer com ela? Ó, metano desse Inverte. lado, metano do outro lado. Então, na reação que eu quero, tem que inverter. Isso aí. Vou pegar 3 e vou inverter somente. Então, ficaria, ó, CO2 mais água, CO2 mais 2 mols de água, gerando metano, CH4, mais 2O2. E o ΔH disso, como eu inverti, né, vai ficar mais 212,8. Mais 212,8. Agora, se eu fiz tudo certinho, vou cortar aqui e eu vou chegar na reação que eu quero. Né? Vamos lá. O que eu posso cortar? Aqui, ó, O2 mais O2, ó. 1 com mais 1 vai dar 2, eu tenho 2 desse lado. Ó. Corta, corta, corta. Tá? Água. Água também. Isso. Água também posso cortar. E Gás carbônico CO2. também, ó.
Isso. Sobrou o quê? Carbono mais 2H2, dando CH4. O ΔH disso vai ser aí a soma dos ΔHs. Alguém já calculou aí, né? Quanto que deu? Vai dar negativo? Vai, né? Menos Que vai a 17,6. soma vai ser 17,6, a unidade é quilocalorias. Ok? Então, molezinha, lei de Hess é tranquilinha. É só a gente usar as reações que ele forneceu, né? Ou as reações conhecidas, e a partir dela, né, a gente consegue ir manipulando essas reações, a gente consegue chegar na reação que a gente quer, né? Chamada lei de Hess. Tranquilo? Ô, professor, aí vai Fala, funcionar cara. para um monte de reação. Se eu tiver que fazer com 4, por exemplo, vai dar a mesma coisa, né? Mesma coisa. Não importa. A A quantidade, né? quantidade de reações aí não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é você manipular as reações que são dadas de modo a chegar na reação que você quer. Nesse caso aqui, o problema foi muito claro. Ó. Eu quero essa reação escrita dessa forma. 1 de grafite, 2 de hidrogênio e gerando 1 de metano. Foi exatamente que a gente chegou. 1, 2 e 1. Ok? Aham, beleza. Aqui, por exemplo, só para a gente finalizar essa questão da lei de Hess, ele quer saber assim, ó, consideradas as entalpias da reação abaixo, qual que é a energia liberada na reação do metabolismo de 1 grama de glicose no organismo? Bom, ele quer saber quanto que dá a energia liberada na queima da glicose no organismo. Qual que é a queima da glicose no organismo? Ó, queima da glicose é C6H12O6, que é a glicose, reagindo com o oxigênio que a gente respira, né? Para formar CO2 mais água. A reação de combustão, né? Que a gente simplificadamente escreve assim, né? Glicose mais oxigênio, CO2 mais água. Ele quer saber quanto que vale o ΔH dessa reação. Na verdade, ele quer saber quanto que é o ΔH quando eu queimar 1 grama de glicose. Né? 1 grama de glicose. Primeira coisa que a gente tem que ver é que essa reação não está balanceada. Né? Tem que balancear ela. Colocaria um 6 aqui, ó. Um 6 mais o quê? Colocaria um 6 aqui, porque tem 12 aqui hidrogênios, né? Agora o oxigênio, deixa eu ver quanto que vai ficar. 6 com mais 12, 18. Aqui tem 6. 18 menos 6 dá 12. Então aqui vai ser 6. 6 vezes 2, 12. Com mais 6, 18. Acho que está balanceado, né? Carbono 6, oxigênio, ok, está balanceado. Então vejam, eu tenho que chegar no ΔH dessa reação. Para isso ele deu aqui algumas reações na tabela. E os seus valores de ΔH. ΔHs correspondentes. Primeira coisa aqui que eu já sei que é uma reação de combustão, necessariamente aqui o sinal vai ser negativo. Né? Já sei antecipadamente que o sinal é negativo. Se der positivo é porque eu fiz alguma conta errada. Como é que eu vou usar essas reações aqui de cima, que ele deu na tabela, para chegar na reação que ele quer, que é a queima da glicose no nosso organismo? Bom, primeira coisa aqui, ó, eu vou olhar as reações. Veja, a glicose está aparecendo na reação número 1, está aparecendo do lado dos produtos. O que eu tenho que fazer? Inverter, né? Eu pego essa daqui, ó, inverto. Isso aí. Então ficaria, ó, invertendo a primeira, ou seja, menos a primeira aqui, né? Vou colocar assim. Ficaria assim, C6H12O6, e decompondo em 6 carbonos, mais 3J2, mais 6H2. O ΔH, como eu inverti, vai ser mais 1263. Beleza. E a segunda reação, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com a segunda reação? Eu vou manter, beleza? Só manter? Manter por quê? Eu tenho água desse lado, né? Os lados são iguais. E multiplicar por 6.
Então, eu vou pegar a número 2, a segunda, eu vou multiplicar ela por 6. Então, ficaria 6H2 mais 6 sobre meio ali, né? Vai dar 3O2, dando 6 águas. Como eu multipliquei por 6, o ΔH disso vale 6 vezes 286. Isso vai dar 1.716 negativo. Beleza. Só falta a terceira, né? O que eu vou fazer com a terceira? A terceira reação. A terceira eu vou ter que inverter e multiplicar por 6. Isso aí. Inverter e multiplicar por 6. Por quê? O CO2 está do outro lado. E aqui só tem 1, eu tenho que colocar 6. Então ficaria 6C mais 6O2, invertendo, né? A terceira, dando 6CO2. O ΔH, então, vai ser menos, porque eu inverti, 394 vezes 6. 2.364. Agora é só somar. Se a gente fez certinho, a gente vai chegar na reação que a gente quer, né? Ó, carbono, 6 carbonos aqui, corta com 6 aqui, ó. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Mas quem que eu posso cortar? Aqui, né? 3 oxigênios com 3 oxigênios. Acho que não dá para cortar mais nada, né? Eu vou chegar exatamente ó, na reação que eu quero, ó. C6H12O6, dando 6 águas e 6 CO2. O ΔH dessa reação vai ser as somas dos ΔHs individuais ali, né? Então, deixa eu somar aqui, 1.716. Tem aqueles 6 oxigênios ali também, né? 6 está aqui, beleza. Eu tinha esquecido, lógico, senão não tem combustão, né? Tá aqui, ó. Tá do lado dos reagentes. O ΔH aqui, pelas minhas contas, vai dar menos 2.817. A unidade aqui é kJ para cada mol, né? Como ele quer para 1 grama de glicose, o que eu vou ter que fazer? Essa quantidade de energia liberada aqui, ó, é quando eu queimo 1 mol de glicose. 1 mol de glicose, né? Então, quando eu queimo 1 mol de glicose no organismo, eu libero ali a energia de 2.817. Quanto que vale 1 mol de glicose? Pô, vou lá na tabela periódica. 12, 1 e 16. Se eu somar tudo aqui, ó, né, e multiplicar, vai dar uma massa de 180. Em outras palavras, 180 gramas, que é 1 mol, libera 2.185 kJ. Vou fazer uma regrinha de 3 aqui, né? 1 grama, então, que ele quer saber do problema, ó. X. X vai ser igual a 2.185, né? 2.185 dividido por 180. Então, vai dar 12,1 kJ para cada 1 grama de glicose queimada. Né? Liberado, né? Aqui, ó, nesse caso, sinal negativo, né? Ok? Então, ele misturou aí um pouco da lei de Hess, né? Ele misturou com cálculo estequiométrico também, né? Que é muito comum. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Tranquilo, então. Então, lei de Hess é mamão com açúcar, é só manipular equações, inverter, multiplicar, não tem segredo. O método número 2, isso aqui é chamado calor de formação. O que seria isso? Né? Qual é o princípio básico? O princípio básico da variação da entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. De maneira mais, né, conceitual, é o somatório, né, das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos
reagentes. Professor, Quando eu formo... Opa, pode falar. voltando lá na lei de Hess lá, e se der zero na hora de eu manipular do sistema e o ΔH der zero também? Tudo cortar com todo mundo, tipo assim, tem como acontecer isso? Você diz eu chegar aqui de modo que eu vou cortar todo mundo aqui E o ΔH também der e zero não na dá hora que eu nenhuma somar. reação aqui embaixo, por exemplo? Dá zero substância. Não vai acontecer isso não. Hum. Não tem como isso acontecer. Não tem como. É, só vai dar zero. Seguinte, se, por exemplo, vamos supor que você pega essa reação aqui, e mantém ela como está. Aí pega essa mesma reação de novo e inverte ela. É lógico, se você inverter a mesma reação, o que está de um lado vai ficar do outro. Aí você vai cortar todo mundo. Mas não faz nenhum sentido você fazer isso. Né? Não faz nenhum sentido. Você inverter a mesma reação uma vez para você cortar. Né? Não faz nenhum sentido isso. As reações que serão dadas para você, com certeza, para você chegar na reação que você quer. Não vai ter essa situação que você falou. Né? Ah, tá, entendi. Valeu. Tá? Então vamos lá. Qual é o conceito do calor de formação, pessoal? Que é um outro método. Né? Se eu sei a energia, as entalpias, desculpa, dos produtos e sei as entalpias dos reagentes, eu jogo aqui nessa expressão e calculo a variação de ΔH. Né? E aí o que acontece? Bom, o conceito de calor de formação é o calor, né, liberado ou absorvido quando uma substância composta é formada através da substância simples, no seu estado mais estável. Então, por exemplo, aqui se você olhar essa fórmula aqui da glicose, né? A glicose, ela para eu formar a glicose, vamos dizer assim, a partir das suas substâncias simples, quais são as substâncias simples que geram a glicose? Carbono. Qual o carbono? Carbono grafite, que é o mais estável. Hidrogênio. Qual é a forma que a gente encontra o hidrogênio na natureza? O gás hidrogênio. Oxigênio. Qual é a forma que a gente encontra o oxigênio na natureza? O2. Então, essas substâncias simples combinadas gera a glicose. Por convenção, padrão, por padrão, a entalpia de substância simples, por padrão, é igual a zero. Então, se eu fizer uma continha aqui, fizer assim, ó, H de produto, que é a glicose. Então, ΔH seria H de produto, que é a glicose, né, nesse caso, da glicose, eu escrevo assim, H da glicose, menos a somatória do H dos reagentes. Só que se você for observar aqui, ó, todos os nossos reagentes do problema, da equação, são substâncias simples. E, por definição, vale zero. Então, todo esse termo aqui, ó, é zero. De modo que o ΔH da reação é o próprio H da glicose. E quanto que vale o ΔH dessa reação calculado experimentalmente? Menos 1.273 kJ por mol. E aí, o que foi feito, pessoal? Eu só estou mostrando isso porque foi feito esse tipo de raciocínio, foi feito para todas as substâncias compostas. Né? E aí determinou-se o H da glicose de maneira similar ao H da glicose, calculou-se o H de todo mundo e colocou na tabela. Está aqui, ó. Eu tenho os Hs, ou seja, as entalpias de formação de todas as substâncias, ó, de todas não, né? Que tem um pouquinho só, das substâncias conhecidas. Ah, professor, como é que a gente usa isso? Não entendi como é que usa isso ainda. Vou deixar bem mais claro para você como usar esse conceito aí de entalpia de formação. Por exemplo,
Utilizando o calor de formação, calcule a quantidade de energia liberada na queima de 460 gramas de etanol. Etanol. Queimar o etanol. Então, etanol está aqui, ó. Etanol, fórmula do etanol. C2H5OH. C2H5OH. Eu queimar o etanol, para queimar o etanol, preciso necessariamente de oxigênio. E a queima de composto que tem hidrogênio e carbono vai gerar CO2 e água. Combustão completa, né? Então, eu vou aqui agora, ele quer saber quanto que vale o ΔH desse processo aqui, ó. O ΔH dessa reação. Quanto que vale o ΔH dessa reação? Obviamente eu preciso balancear, né? Aqui eu tenho 2 carbonos, eu preciso colocar um 2 aqui na frente. Aqui eu tenho 5, 6 hidrogênios. Então eu preciso colocar um 3 aqui, né? E aqui eu tenho oxigênios, vou ter 2 vezes 2, 4. 4 com mais 3, 7. 7, então. E do lado de lá eu tenho, para ficar 7, teria que colocar aqui um 3, né? 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, está balanceado. Então, balanceei a equação, isso é importante, né? Tá, e daí, professor? Como é que a gente vai usar esse negócio de calor de formação? Olha a tabela. Esses valores aqui são dados, são conhecidos. Né? E aí eu vou calcular. ΔH é igual ao somatório dos Hs dos produtos menos o somatório dos Hs dos reagentes. Ou seja, das entalpias dos produtos e das entalpias dos reagentes. E eu vou calcular esse ΔH que ele quer saber. Ó. Então vamos lá. ΔH vai ser igual a... Quem são os produtos? CO2 e água. Só que são 2 mols de CO2, 2 vezes a entalpia do CO2, mais 3 vezes a entalpia da água. Fecha parênteses. Menos a entalpia dos reagentes. Uma vez a entalpia do etanol, mais 3 vezes a entalpia do O2. E agora, professor, como é que você sai disso? Eu vou lá pegar na tabela os valores e substituir. Alguma dúvida em relação à montagem do problema por enquanto? Quanto que vale a entalpia do CO2? Vem aqui na tabela. Quanto que vale a entalpia de formação do CO2? Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó, CO2. Ó. Vale quantos? Menos 393,5. Então eu vou substituir. 2 vezes menos 393,5. Tem que abrir colchetes aqui, né? Mas, quanto que vale a entalpia da água? Conhecida. Ninguém precisa decorar isso. Da água está aqui, ó. Menos 285,8. Então vai ficar 3 vezes menos 285,8. Fecha colchetes. Menos uma vez a entalpia do etanol. Quanto que vale a entalpia do etanol? Está aqui o etanol. Ó. Quanto que vale? Menos 277,7. Menos... Então, abre, né? Uma vez, menos 277,7. Mais 3 vezes a entalpia do O2. O2 na tabela. O2, cadê o O2 na tabela? Tem O2 na tabela? O O2 é substância simples, substância zero? Isso, não vai ter mesmo. O O2 é uma substância simples. Aqui, por padrão, isso vale 0. Então, não vai ser dado mesmo. Tem que lembrar aqui, ó, que isso é 0. Aí, fecha colchetes. Beleza? Agora é só resolver essa continha aí, né? ΔH vai ser igual a 2 vezes menos... O grande problema é o de sinal aqui agora, né? 393,5 vezes 2, que vai dar menos 787, mais 3 vezes
285,8, que vai dar, nesse caso, mais com menos, né? O jogo de sinal aqui vai dar menos. Menos 857,4. E aqui vai ficar menos com menos, né? Vai dar mais, né? Mais 277,7. Aí, nós tínhamos um slide a mais aqui, eu estava desperdiçando esse slide. Então, o ΔH vai ser igual a, fazendo a continha aqui, ó. 787 menos... Segundo as minhas contas, não sei se está certo isso não, deu menos 1.366,7, como a unidade aqui, ó, na tabela é quilojoule, né? Quilojoule por mol. Seria a queima do etanol, né? A queima do etanol, então, nós calculamos por um outro método, tá vendo? Um método diferente da lei de Hess. A gente usou um outro conceito para calcular o ΔH. O problema não está resolvido ainda, né? Porque ele quer saber qual é a energia liberada. Por que ele falou que é liberada, né? Porque a reação aqui é uma reação de combustão. Uma reação de combustão exotérmica, está comprovada aqui pelo sinal, né? Exotérmica, a queima do etanol. E ele quer saber quando queima 460 gramas de etanol. A gente vai fazer uma conta muito parecida que a gente fez antes, lá da glicose, né? 1 grama de glicose. Quanto que vale a massa molar do etanol? C2H5OH. Qual é a massa molar desse cara? 12, 1, 16 e 1 de novo. Vai dar 24. 24 com 16 dá 40. 40 com 6 dá 46. 46 gramas por mol. É a massa molar do etanol. Né? Ou seja, esse ΔH que a gente calculou aqui em cima... Mal aí. Ainda bem que não passa Covid pelo celular. Esse calor que a gente descobriu aqui em cima, essa quantidade de calor liberada, é liberada para quantos? Para 1 mol. Né? E 1 mol vale quantos? 46 gramas. Então eu posso escrever direto. Ó. 46 gramas, que é 1 mol, libera 1.366,7 quilojoules. Ele quer saber para 460, né? Faço a continha aqui, né? 10 vezes mais, não é isso? Então, aqui também vai ser 10 vezes mais. Vai dar 13.000, né? 667 quilojoules. Liberado, né? Nesse caso, para 460 gramas de etanol. Tranquilo aí, pessoal? Moleza? Então, 2 métodos aí, né? O primeiro método, que é mais simples, que é mais fácil, que é a lei de Hess. A lei de Hess usa a ideia de manipulação de reações para se chegar na reação que você quer. A segunda já é outro conceito. O método 2 envolve outro conceito. Envolve o calor de formação, que são calores de formação conhecidos, ok? São conhecidos, são dados. Estão tabelados isso. A única coisa que você tem que lembrar é isso aqui, ó. Substância simples, zero. Então, se na sua equação, se na sua reação tiver alguma substância simples envolvida, você não vai encontrar na tabela. Por quê? Porque é zero. É um padrão, é uma referência. Né? Então, esse seria o segundo método que a gente usa para calcular o ΔH. Um terceiro método é chamado... Alguma dúvida aí, pessoal? Para eu seguir para o último método? A gente vai acabar a aula bem mais cedo hoje. Alguma dúvida?
Um terceiro método, deixa eu ver se eu tenho aqui os dados para a gente... Ah, sim. Um terceiro método é chamado de entalpia de ligação. O que seria esse método? Esse método se baseia no seguinte conceito, né? Uma ligação química é uma ligação, né? Por que o átomo está ligado, um átomo se liga ao outro, né? Para se estabilizar, de maneira que aqui eu tenho, né, uma força de ligação entre esses dois átomos, né? E para eu romper essa ligação, o que precisa acontecer, né? Eu preciso fornecer energia. Então, a quebra de uma ligação química é um processo, né, para liberar os átomos, né, individualmente, é um processo endotérmico, né? A quebra de uma ligação química, a quebra de uma ligação é um processo endotérmico, né? Ou seja, absorve calor. Eu preciso absorver calor para quebrar a ligação. De maneira ao contrária, né, se eu inverter essa reação, ó, quando os átomos se formam, ó, quando a molécula se forma, desculpa, quando os átomos se ligam nesse caso, né, se por um lado, para quebrar, tem que absorver, para formar, libera. Ou seja, é exotérmico. Né? A gente vai usar exatamente esse conceito aqui, ó, para calcular a variação de entalpia. Por que a gente vai usar esse conceito? Por quê? De que lado que quebra a ligação química? Se quebra do lado dos reagentes, né? E de que lado que as ligações se formam numa reação? Do lado dos produtos. E essas entalpias, esses valores de ligações químicas, né, eles são valores conhecidos. São valores que são calculados de maneira teórica, né? Cada ligação química tem um valor de energia, chamada energia de ligação. Opa! Ao invés de sublinhar, risquei o negócio. Energia de ligação, tá? Então, por exemplo, a ligação carbono-hidrogênio vale aqui 413 kJ. Já a ligação, sei lá, cloro-cloro vale 242 kJ, né? Ou seja, para eu quebrar a ligação cloro-cloro, eu preciso fornecer 242 kJ. Para eu quebrar a ligação carbono-hidrogênio, eu preciso fornecer 413 kJ, ok? Então, esses valores de energia de ligação são conhecidos. Aqui eu tenho um exemplo da famosa nitroglicerina, né? Ou o TNT também, que são substâncias extremamente instáveis, né? Que se decompõem com muita facilidade, né? Nessa reação aqui, ó, gerando muito gás, né? Muito gás, por isso que é um explosivo bem potente, né? Além de ser a reação aqui ser bastante exotérmica. A grande questão é que a nitroglicerina ou o TNT, eles são instáveis mecanicamente. Ou seja, o simples fato de você agitar ali agitar um frasco contendo esses líquidos, né? Você pode acontecer uma explosão. Quem estudou muito isso, né? Foi um cara que a gente conhece chamado Alfred Nobel. Esse cara ganhou muito dinheiro, né? O Nobel ganhou muito dinheiro com explosivos e ele deixou no testamento dele assim, né? Todo o dinheiro que ele juntou e tudo mais seria usado em benefício da ciência, né? E a partir daí foi instituído o Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, que aí tem Prêmio Nobel de Química, de Física, de literatura, né? E por aí vai, economia, matemática, né? Matemática não, né? Economia nesse caso. Matemática não existe Nobel, não. Bom, a partir então se eu conheço as ligações químicas que se formam, né? Que se quebram, na verdade, né? Da nitroglicerina e que se formam, né? Eu consigo calcular o ΔH da reação, né? O saldo final desse processo, das ligações que quebraram e das ligações que formaram. Bom, eu não vou fazer isso porque são muitas ligações envolvidas. Eu vou pegar um exemplo aqui mais simples, né? Que seria isso daqui, ó. Utilizando os dados da tabela 8.4, que é a tabela que eu acabei de mostrar aqui atrás, estime o ΔH da seguinte reação de combustão.
Então, vejam, eu tenho um hidrocarboneto aqui, que é o etano, sendo queimado pelo oxigênio, gerando CO2 e água. E aí eu preciso avaliar quais são, usando o método, né, da energia de ligação, usando esse terceiro método, qual é o ΔH dessa reação? Qual é o ΔH desse processo? Né? Eu preciso saber quais foram as ligações que romperam e quais ligações que se formaram. Né? Quais ligações que se romperam? Bom, as ligações que se rompem estão do lado dos reagentes. Né? Quantas ligações dos reagentes que romperam? Ó, se eu observar aqui, ó, rompeu CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6. 6 ligações CH se romperam. Vão se romper. Ok? Mas tem um 2 aqui na frente, ó. Então, é tudo isso duplicado. Então, seria 2 vezes 6 ligações CH rompidas. E quanto que vale a ligação CH? Vamos ver na tabela? A ligação CH vale 413. Então, ficaria 2 vezes 6, 12 vezes 413. Ok? Que vai dar, nesse caso, 12 vezes 413, 4.956 quilojoules. Nesse caso, a gente coloca a unidade no final. Alguma dúvida aí até agora? Mais alguma ligação se rompeu? Além dessas? O que vocês acham? O O2 se rompeu, eu acho. Mais alguma ligação se rompeu? Pode falar. O O2 se rompeu? Isso, o O2 se rompeu. A gente tem que lembrar aqui como é a fórmula do O2, né? A ligação covalente dele, né? Não é O com simples O, né? É O dupla O, tá? Ok? Mas por que isso é importante, professor? Porque na tabela, eu vou ter aqui, ó, eu tenho O simples com O, mas tenho O dupla O, tá vendo? São valores de ligações diferentes. A gente tem que considerar essa daqui, ó, 495. Tudo bem? São quantas, então, que romperam? Ó, romperam 7, né? Ó, 7 ligações O dupla O. Quanto que vale a ligação O dupla O? Vale 495. Isso vai dar 7 vezes 495, que vai dar 3.465, ok? Então, qual foi o saldo de energia que eu precisei usar? Lembra que para quebrar é endotérmico. Qual foi o saldo de energia que eu precisei usar para quebrar a ligação? O saldo para quebrar foi de somar esses dois valores, né? 4.000 aí, 4.956, mais 3.465. Então, para quebrar, eu usei 8.421 quilojoules. Agora, vamos ver quanto que a gente usou para romper. Para romper, não, desculpa, para formar. Quais foram as ligações que se formaram? Ó, se formaram duas ligações C dupla O. Duas ligações C dupla O. Na verdade, 4 vezes 2, não é isso? 4 vezes 2 ligações C dupla O. E quanto que vale a ligação C dupla O na tabela? C dupla O, tá aqui, ó. C dupla O. Vale 799. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 799. Por que eu coloquei menos 799, não mais? Por que é o sinal de menos? Porque estão lá nos produtos, né? Formar. É formado, né? Quando as ligações que se formam, né? Na discussão aqui anterior. Para eu romper, eu preciso
fornecer, né? Para formar é o contrário. Eu preciso liberar. Então, aqui, ó, do lado dos produtos, eu tenho calor sendo liberado. Então, o sinal é negativo. Mais alguma que rompeu? Mais alguma que rompeu, não, né? Mais alguma que formou? Sim, ó, a água que formou aqui, ó. Formou quantas ligações? Formou aqui, ó, ligação H, ou OH, né? Quantas ligações OH? 2 vezes 6, né? 2 vezes 6 ligações OH. Ou HO, tanto faz. Ou seja, 12 ligações OH. Cadê o OH aqui na minha tabela? Deixa eu ver se eu acho. Está aqui em cima, ó. OH. 463. Então vai ficar 12 vezes menos 463. Isso vai dar 12 vezes 463, que vai ser menos 5.556. Então, o saldo aí para formar as ligações vai ser de quantos? Somando os dois valores aí, ó, 6.392, vai dar 11.948 negativo. Então, eu tenho aqui, ó, ligações que foram rompidas, ligações que foram formadas. E o ΔH desse processo vai ser simplesmente o quê? O saldo final. Né? O saldo do que foi formado e do que foi rompido. Quanto que vai dar isso? Vai dar aí, ó, sinal negativo, já sei que vai dar negativo, que ó, vai ficar menos 11, né, mais 8.000 ali, né? 8.421 vai ser menos 3.527, agora eu posso colocar a unidade, né? Kilojoule por mol. Então, o ΔH do meu processo aqui em cima, ó, calculado, né? O ΔH da minha reação, usando o método das ligações, vai dar menos 3.527 quilojoules. Se desse positivo, estava errado o meu cálculo, mais uma vez, né? Por quê? Porque é uma combustão, ó. Uma combustão tem que ser negativo. Né? Se der positivo e desse positivo, algum cálculo a gente tinha feito errado. Compreenderam aí o método da energia de ligação? Existem outras maneiras, assim, de se pensar isso, tá? Eu acho que esse esqueminha que eu coloquei é um esquema mais simples. É uma maneira mais didática de você entender o que está acontecendo. Existe uma formulinha, se pegar um livro de segundo grau, por exemplo, bota lá. Para calcular isso, você calcula a energia da H rompido menos H formado, né? Lá nos livros de segundo grau, seria assim, ó. H rompido menos H formado. Rompido menos formado. Por que esse menos aqui? Ó? Exatamente esse menos que a gente está colocando aqui agora, né? Você vai colocar todos os valores em módulo aqui que romperam, todos os valores em módulo que formaram, né? E esse sinal de menos aqui é exatamente para dar essa interpretação que a gente deu aqui, que o processo de formação é exotérmico e o processo de rompimento é endotérmico. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, são 3 métodos teóricos de se calcular o ΔH das minhas reações, tá? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Basicamente, era isso daí, tá? Terminar a parte da termoquímica falando desses 3 métodos de cálculo de ΔH, né? Lei de Hess, que foi o primeiro método. Segundo método, que é usando o calor de formação. E o terceiro método, que é usando energia de ligação química. Tranquilinho? Professor, A gente está já rapidinho, chegando aqui numa reta final, eu estou aliviando um pouco a barra de vocês aí. Fala. eu não lembro na última aula, você chegou a passar como que calcula a variação da entropia, ΔE? Não, a entropia é ΔS. Isso, ΔS. ΔS. ΔS seria o quê? Não. Eu não vou entrar no mérito. ΔE é energia interna. Ah, beleza. Essa questão termodinâmica aí, eu vou deixar para os professores aí da área da física
provavelmente vocês vão ver, discuti isso no início da aula passada, vocês vão ver em Física 2 e também vão ver em uma disciplina que vocês provavelmente têm no currículo aí da engenharia, que é chamada de termodinâmica. Então, para não ficar muito maçante, eu vou deixar isso para mais para frente para vocês aí, tá bom? Eu me preocupei mais em falar sobre variação de entalpia de reações químicas. Beleza? Então, na quinta-feira, pessoal, a gente vai falar sobre e começar sobre cinética química, introdução à cinética química. E com essa aula aqui de hoje eu termino, né? Dou uma geral aqui sobre termoquímica, que envolveu a aula da semana passada e a aula de hoje. Tá bom? Lembra aí da questão de gravar os seminários, tá? Coloca essa ideia em prática aí, porque já era a semana que vem.